Olá, vamos pro resumo aí? Olha, hoje eu tô com um livro que tá sendo queridinho por aí, que é o Outlive, que tem muitas pessoas lendo esse livro, né, comentando sobre esse livro. E confesso que eu acabei comprando realmente esse livro por influência de várias pessoas que eu acabei vendo lendo esse livro, comentando sobre esse livro, né? A Oprah falando sobre esse autor, né? E eu queria começar falando sobre o autor, que é logo no iniciozinho do livro e que adorei já desde a primeira página, contando exatamente sobre o autor, que é o Peter Attia. Ele é formado em medicina pela Universidade de Stanford e é especializado em cirurgia pelo Hospital Johns Hopkins. E aí a gente para entender, né, o que me chamou a atenção do Peter. Que ele é um médico formado numa universidade renomada, especialista, né? Ele é um cirurgião oncológico, se eu não me engano, e que começou a trabalhando com as melhores formações e que de repente pelo meio do caminho ele falou assim: não quero mais isso. E o mais curioso foi o porquê que de repente ele mesmo estando, né, super encaminhado na profissão dele, né, um médico formado, bem formado, com uma boa especialização, né, num bom hospital, de repente entender que não era aquele caminho que ele queria. E por quê? Ele começou a entender que chegavam muitas pessoas ali e ele não podia realmente ajudá-las, porque ele já estava no último grau de nível da doença. E aquilo incomodava muito ele. Tipo, eu tô aqui e aí a pessoa já chega morrendo aqui e eu posso fazer muito pouco por essa pessoa. E aí ele começou a pensar assim: e se eu tivesse em outra frente? E se eu estivesse ajudando essa pessoa a não chegar nesse nível? E aí ele se colocou nessa posição. Ele saiu dessa frente de cuidados e começou a entrar numa frente de prevenção. E eu acho que hoje, né, falar de saúde, falar de prevenção já é uma coisa que a gente tem escutado muito, né? Falar sobre essa medicina preventiva, de como a gente cuidar da nossa saúde, mas na prática, né, não é bem isso que acontece. E é exatamente sobre isso que o Peter fala. Olha, é um livro extenso, mas muito gostoso de ler, porque ele é dividido por partes, né? Ele vai falando muito, né? Ele começa falando muito sobre determinadas doenças, sobre como a genética pode ser determinante ou não, sobre o ambiente, o que você pode fazer para se prevenir se você já tiver a genética de determinadas doenças. E aí depois ele entra falando sobre a importância do sono. Depois ele entra na parte, gente, olha, que aí pegou meu coração. Então, assim, falando sobre a importância do exercício físico. Eu separei um pedacinho aqui que eu vou falar para vocês de uma fala que ele falou, de um dado, né, de uma pesquisa. E esse livro tem várias pesquisas, né, que é super interessante. Ó, vou ler um pedacinho que ele falou aqui. Um pouco de atividade diária, né, já é muito melhor do que nada. Passar de nenhum exercício semanal para apenas 90 minutos de exercício por semana pode reduzir em 14% o risco de morte por todas as causas. Gente, e aí ele termina ainda esse parágrafo falando: é muito difícil encontrar um medicamento capaz de fazer isso. Então pensa assim, qualquer doença que venha na sua cabeça, qualquer uma, se você se exercitar 90 minutos por semana, você reduz a chance de você morrer por causa dessa doença em 14%. E aí ele fala assim, que medicamento que é capaz de fazer isso por todas as doenças? Nenhum. Então, assim, tem coisas, né? E ele coloca a atividade física em primeiro lugar em várias coisas, dizendo que você aumenta a sua expectativa de vida, sua qualidade de vida. Isso é determinante para você realmente envelhecer de maneira saudável. Dentro desse capítulo também ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. A gente tem visto, né, quanto isso já está, né, em todas as pesquisas, o quanto a nossa longevidade está aumentando. Então, cada vez mais, né, a gente vê pessoas de 60 anos que são, enfim, não é mais aquela senhorinha de antigamente. Então as pessoas estão chegando com muita constância, muito mais do que antigamente, a 80 anos. Antigamente ele falava, não, porque meu avô tem 90 anos, a gente, nossa, 90 anos, e hoje é normal, né? Tem um monte de vovozinho aí de 90 anos, de 100 anos, super
feliz por aí. Mas aí a questão tá, né? Que a gente tá aumentando a longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais, mas será que a sua saúde tá acompanhando isso? Então isso é uma coisa que ele coloca aqui. Então se você de repente pode chegar a 90 anos de vida, será que a sua saúde vai chegar a 90 anos? Porque viver 90 anos sem saúde também não é legal, né? Então, é isso que ele espera, que a gente viva 90 anos, mas que a gente viva 90 anos com saúde. É isso que todo mundo espera, todo mundo quer. E aí tem uma das coisas que ele fala aqui, alguns exemplos, nossa, que eu achei muito legal. E aí ele fala quanto que a gente vai perdendo capacidade física durante os anos, né? Então, se você com 40 anos não é capaz de levantar do chão sem apoiar a mão no chão, imagina, porque ele mostra que você perde 10% de força a cada década. Então imagina como que vai ser para você levantar de uma cadeira com 90 anos. Então ele fala que com 40 anos você tem que ser capaz de fazer determinadas coisas. E aí ele pontua ali as coisas que você é capaz de fazer, tem que ser capaz de fazer com 40 anos para com 90 anos você seja capaz de fazer. Deixa eu ver se eu marquei essa página aqui também, gente, porque eu achei muito legal. E eu achei muito legal porque eu sou uma pessoa que estou com 42 anos. Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu fazer esses exercícios aqui para saber se quando eu chegar a 90 anos eu vou conseguir fazer coisas básicas. O que você gostaria de fazer? É assim, né? Aí eu marquei aqui, imagina, eu com 90 anos, o que eu gostaria de fazer? Aí eu marquei aqui, olha, eu gostaria de poder fazer uma trilha de 2,5 km nas montanhas. Imagina, com 90 anos você ser capaz de fazer uma trilha de 2,5 km nas montanhas. Gente, eu quero ser essa velhinha. Levantar uma criança pequena do chão. Ah, eu também quero. Imagina, eu velhinha não poder levantar meu neto. Não, eu quero. Equilibrar-se numa perna só por 30 segundos de olhos abertos. Ah, eu quero, porque lá na minha yoga tem um monte de senhorinha que faz isso, eu também quero fazer. Subir 4 lances de escadas em 3 minutos. Eu também quero ser uma senhorinha ativa. Então, para eu, essas coisas aqui, tem outras coisas. Essas coisas foi o que eu marquei. E aí ele diz tudo que você precisa de fazer hoje para você conseguir fazer isso lá com 90 anos. E por quê? Porque a gente vai perdendo muita força muscular ao decorrer do tempo. Então, se você não é capaz de fazer isso hoje, com certeza você vai estar muito impossibilitado de fazer quando você ficar mais velho. E eu acho que é um ponto pra gente refletir muito, sabe? Porque a gente gosta de pensar a curto prazo, a gente esquece que a vida não é só o agora, a gente está sempre se submetendo a desejos imediatos. Desejos imediatos na alimentação, a gente quer comer tudo que a gente quer agora e dane-se o depois. Desejos imediatos de entender que a gente pode estar sim acima do peso e que agora tá tudo bem, que eu não consigo amarrar o meu sapato porque eu não tenho mais flexibilidade para isso aos 40 anos, que eu não consigo subir um lance de escada aos 40 anos e não ficar ofegante. E, enfim, sabe, se já tá nessa situação agora, com você jovem, imagina quando você ficar mais velho. Porque pode ser que você não chegue a 90 anos, mas se você chegar? Você quer ser uma pessoa que vai ficar em cima de uma cama, sem conseguir fazer tarefas básicas, né, como levantar de um sofá, ter que ficar sempre usando acessórios, bengala, sabe? Então é uma coisa a se pensar. Né? Eu acho que a gente tem que amadurecer um pouco e parar de ficar pensando, sabe, sempre nesses desejos, porque quando a gente começa com esse assunto assim, eu não sei se eu vou morrer amanhã, só sai coisa ruim. Tá? Não sei se você só faz loucura quando você pensa assim, eu não sei se eu vou morrer, deixa eu curtir minha vida, porque eu não sei se come tudo o que quer. Então, o nosso corpo, ele tende a gente tende a buscar sempre por desejos imediatos. Desejos imediatos de não levantar para se exercitar mais cedo, antes de trabalhar, a gente coloca 1000 desculpas. Desejos imediatos de estar sempre comendo coisas que não são boas para a nossa saúde. E não estou dizendo que a gente não possa fazer isso de vez em quando, mas você tem que entender que seu corpo é uma máquina perfeita e que você precisa de nutrir ele com o melhor que você pode fazer, né? Por você mesmo. E isso é uma coisa realmente que a gente precisa de começar a pensar agora. A gente precisa de começar a se cuidar, de começar, às vezes, sabe quando a gente faz aquele exame de sangue e a gente pega e fala assim, mas tá tudo bem, mas tá tudo dentro dos limites.
mas você quer com a sua saúde estar dentro dos limites ou você quer ser excelente nos seus exames? Porque a gente quer ser excelente em um monte de coisa, né? Mas e com a gente? E com o nosso corpo? A gente quer estar na média? Ah não, fiz meu exame, tá tudo bem, tô na média. Ou tô só um pouquinho abaixo. Você se trata assim com seus outros compromissos, com a sua família, com o seu trabalho? Você é mediano, tá um pouquinho abaixo da média? Provavelmente não, né? Então, ou seja, você tem que ser de alta performance primeiro com você. Então, seus exames têm que ser excelentes, seu cuidado com o seu corpo tem que ser excelente. E aí sim, você extravasa isso para as outras áreas da sua vida. Bom, eu e o Peter, pensamos muito parecidos e é por isso que eu indico muito esse livro, Outlive. Ele ensina de uma maneira muito gostosa como realmente coisas práticas que a gente pode fazer e começar agora para a gente ter uma vida realmente com saúde.